E aí, galera, bem-vindos a esse breve curso em relação à astronomia. A gente pretende aqui discutir alguns temas em relação à pseudociência, em especial sobre o terraplanismo, e eu vou explicar para vocês como vai funcionar o nosso curso, beleza? É bem simples o funcionamento dele. Ele é dividido em dois momentos, um momento online e um momento offline. Vou explicar primeiro o offline, que provavelmente vai ser o primeiro que a gente vai fazer, né? A gente vai acompanhar aqui através do vídeo o que a gente precisa fazer em relação ao experimento, em relação a observações, e a partir disso, né, offline, a gente vai realizar o experimento, fazer observações em relação a esse experimento e também bolar nossas hipóteses. Para que a gente vai fazer isso? Para o momento online. O momento online é onde a gente vai se reunir com um determinado grupo de pessoas, um grupo não muito grande, que é justamente para que todos possam interagir, e a gente vai discutir sobre o que foi observado, sobre as nossas hipóteses, e a ideia, tá, é que a discussão inicial acabe abrindo espaço para a gente continuar fazendo discussões a respeito do tema ainda, tá? Então essa que é a ideia da nossa discussão. E também para que a gente possa provar nossos pontos, verificar se a gente está certo, se o que a gente pensou está coerente, tá bom? Se tiver dúvida sobre o que foi visto, tiver com receio de estar com algum erro, não se preocupe, aqui logo de seguida a gente vai ter aqui uma discussão breve no vídeo, vai estar explicando em relação ao conteúdo para você poder verificar e consolidar a ideia que você teve, tá? Se estiver certa ou fazer alguma correção se ela estiver errada. E como as nossas aulas também não vão ser feitas, né, ao vivo, a gente vai colocar algumas questões ao final que você pode responder, tá? Essas questões elas são para reforçar as ideias do que foi visto. E a gente sugere também que seja feito um resumo do que foi discutido e também uma breve colocação ali em relação a como isso pode influenciar a sua vida, como você vê esse curso, se você acha que é importante ou não, beleza? Aí, essas questões, a ideia principal é que elas sirvam para consolidar esse conhecimento, tá? Reforçar as ideias que a gente teve, as ideias discutidas, mas caso você queira alguma nota em relação a esses conteúdos, vou deixar aqui no canto, né, uma relação de nota e atividade, e pelo menos a gente pede que no comentário do vídeo você coloque quanto vai influenciar na sua vida o conteúdo que você viu, tá? Mesmo que você não faça as atividades e tudo mais, pelo menos coloca nos comentários o quanto você acha que isso vai ser importante e o quanto isso vai atribuir para o seu cotidiano, beleza? Então segue a aula aí. E aí, pessoal, bem-vindos então à primeira aula de astronomia, que a gente vai trabalhar aqui com foco na discussão da pseudociência, em especial ali do terraplanismo, como vocês devem ter visto ali na introdução. Meu nome é Matheus, eu faço física aqui na Unesp de Bauru, mais focado na parte da licenciatura, e eu vou guiar vocês nessa primeira aula e no nosso primeiro experimento. O nosso primeiro experimento, ele será sobre o Gnomon. O Gnomon, ele tem um outro nome também, que talvez seja até bem mais popular. Caso você saiba na hora que você vê o experimento, anota aí para a gente trazer para a nossa discussão também. Bom, acho que é um tema bem interessante. O que a gente precisa para montar esse nosso Gnomon? São poucas coisas e coisas que provavelmente você tem na sua casa, tá? E existem outros formatos de Gnomon também. Caso você não consiga montar esse, você pode procurar na internet outras montagens. Eu escolhi essa porque eu acho que seria a mais ideal ali e legal para a gente trabalhar, tá? É bem simples, você precisa de um palito de churrasco, que caso você não tenha pode ser um lápis, uma caixa de papelão, cola, uma tesoura, se você achar que é necessário. Na montagem você vai ver que se você não tiver, não tem problema, tá? Não precisa usar tesoura. E a imagem que eu vou deixar aqui no link para vocês baixarem e imprimir ela, beleza? Agora, partindo para a montagem. A montagem também é muito simples, tá? Usando esses materiais que eu passei, caso você tenha necessidade, você recorta ali a imagem. Não é necessário, tá? Pode colar a imagem inteira na caixa mesmo. Depois disso, você deve ter percebido que a nossa imagem é metade de um círculo. Bem no centro de onde seria esse círculo, você vai furar ali com o seu palito de churrasco, ou com o seu lápis, ou com o que você estiver usando. Bom, vai alinhar ele ali de forma que você, observando, ele esteja na sua visão alinhado com um desenho ali onde mostra 12 horas.
Agora que a gente já montou o Gnomon, a gente vai pôr ele para funcionar, hein? É bem simples o funcionamento dele, mas antes eu quero chamar a atenção para uma coisa. O funcionamento do nosso Gnomon, ele não vai ser 100% preciso, tá? Ele vai ser um funcionamento aproximado, porque a gente precisa de vários outros recursos ali para poder deixar ele 100% preciso. Esses recursos a gente não tem como fazer discussão nesse momento, porque é apenas uma aula rápida, né? Mas mesmo que não seja com total precisão, a aproximação que a gente vai fazer aqui é suficiente para a gente ter uma discussão bem interessante, bem aprofundada sobre o tema, beleza? Então vamos lá. Para pôr ele para funcionar, você vai esperar até aproximadamente ali meio-dia. Quando tiver mais ou menos nesse horário, você vai colocar o seu Gnomon sob a luz solar, beleza? Ele vai receber essa luz e vai formar uma sombra. Essa sombra, tenta ali verificar o horário em que vai ter a menor sombra possível, tem que estar incidindo ali no desenho que você colou no papelão, onde mostra ali 12 horas, certo? Essa vai ser a menor sombra, vai estar ali em 12 horas. O que você vai fazer? Você pode observar a partir dali as próximas 6 horas o que acontece com o seu experimento e o que acontece com o céu. É muito importante observar o céu também, beleza? E outra coisa, observa também no dia seguinte, deixa o seu Gnomon naquela posição, não mexe nele, beleza? Para não ter que reposicionar ele. E observa no período da manhã também, se for possível. Talvez isso aí traga um pouco mais de assunto, um pouco mais de conteúdo para você fazer as suas discussões e as suas hipóteses. E não esquece sempre de observar o experimento e o céu. Anota tudo, o que você tiver observado, o que você pensou, para a gente discutir depois. É muito importante as anotações, para você não esquecer, beleza? Então, faz isso e depois volta aqui para o vídeo. Agora que a gente já tem tudo anotadinho, está na hora da próxima etapa da nossa atividade. Essa etapa, você vai se reunir com a sua galera, vai fazer a discussão a respeito do que você observou em relação às suas ideias e suas hipóteses. Essa etapa ela é muito importante, tá? É a principal, eu diria, porque a nossa ideia é que essa discussão faça a gente chegar no conhecimento científico. Tá? E claro, a gente não pretende nos limitar ali só para a discussão do que é facilmente observável no experimento, não só o óbvio, tá? Então talvez essa discussão seja um pouco longa. A gente pretende abordar o máximo de temas possíveis logo de início, tá? E caso tenha algum tema que talvez não tenha sido tratado na discussão, ou tenha alguma conclusão que a gente precisa chegar, no vídeo aqui vai ter uma finalização da ideia, tá? Então não se preocupa com isso, não se preocupa em de repente deixar passar algo desse tipo. Outra coisa legal é que fazendo essas discussões a partir das nossas observações e hipóteses, a gente está trabalhando igualzinho aos cientistas. Veja só, a gente está desenvolvendo tanto um pensamento crítico, um pensamento analítico, a gente está utilizando os métodos científicos para mostrar os nossos pensamentos, nossas observações, exatamente como os cientistas. Beleza? Então é uma atividade muito legal, muito interessante para a gente fazer. Então, dá uma pausa aí, vai fazer sua discussão e depois retorna aqui para a gente fazer uma consolidação das ideias, beleza? Então eu fico aí no aguardo, espero por vocês, hein? Tô vendo que você voltou, então eu acho que já fizemos a nossa discussão. Bom, agora que a discussão já foi feita, só para ter certeza, o primeiro tema que a gente pretende ter discutido ali é a respeito do comprimento da sombra, da posição da sombra e também da posição do Sol, né? Caso esse tema ainda não tenha sido discutido, dá uma pausa aí que eu fico te esperando. Agora que a gente já fez essa discussão, estamos prontos para fazer uma conclusão a respeito, né? Então, primeiramente, o que a gente observa em relação ao céu? A gente nota que durante o dia o Sol muda de lugar. Na realidade, a gente sabe que não é isso que acontece, né? O Sol, na realidade, ele está parado e a rotação da Terra é o que faz a gente perceber como se o Sol tivesse ali sofrido um deslocamento no céu, né? O que a gente chama de posição aparente do Sol, principalmente por conta da rotação.
né? A translação tem também uma certa influência nessa questão do posicionamento, mas em especial, principalmente por conta da rotação. A gente percebe que a sombra tem essa mudança de comprimento e de posição, principalmente por conta do ângulo em que a luz do sol está incidindo no nosso gnomo. Esse ângulo de incidência é possível ser calculado. Sugiro que então agora a gente faça uma pausa e a gente discuta caso tenha surgido uma nova ideia que a gente não tenha discutido ainda. Beleza? A partir da nossa conclusão anterior, o que a gente espera ter discutido aqui? Esperamos ter discutido sobre o ângulo de incidência da luz nos corpos que estão na Terra. No caso, a gente está falando do nosso gnomo, né? Mas serve para qualquer corpo que está na Terra. Então, caso por algum motivo esse não tenha sido o tema que a gente discutiu a partir da conclusão anterior, eu fico esperando você fazer essa discussão e a gente dá continuidade aqui. Agora que o tema de incidência já foi discutido, o que a gente espera ter visto? A gente espera ter discutido como chegar ao ângulo, né, um cálculo possível do ângulo de incidência da luz solar. Bom, como a gente aprendeu através da trigonometria, a gente consegue chegar em cálculo para descobrir o ângulo de incidência da luz a partir do cálculo que vai estar aqui do lado, tá? Ele está bem resumidinho aqui, mas é uma discussão bem interessante, como você chega até ele. É só aplicar a trigonometria. Caso você não tenha o conhecimento sobre trigonometria ainda, fica uma sugestão de dar uma pesquisadinha na internet, acho que você consegue compreender e pegar a ideia facinho. Beleza? E a partir disso, tem outros temas que a gente pode discutir. Eu deixo aqui um espaço para novas discussões e fico aguardando por vocês. A gente não tenha discutido ainda, é uma reflexão que fica legal aqui pra gente, hein? Falar sobre algo que a gente já percebe há muito tempo. Com certeza você já percebeu que existem dias mais longos, existem dias mais curtos e existe uma determinada época do ano em que a gente tem que atrasar ou adiantar o nosso relógio. Mas por que isso acontece? O que acontece com o nosso gnomo nessa época do ano? Bom, é um tema bem interessante para a gente fazer a nossa discussão. Caso você não tenha pensado nisso ainda ou caso ainda não tenha feito essa discussão, dá uma pausa aí no vídeo, vai fazer a discussão e depois volta aqui para a gente fazer uma conclusão, beleza? Agora que a gente já fez a discussão sobre os dias mais longos, os dias mais curtos, por que isso acontece? O que acontece com o nosso gnomo? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, beleza? O gnomo ele vai estar sempre representando o horário de acordo com a posição do Sol em relação à Terra. Ou seja, ele sempre vai estar apresentando o horário real, né? O horário real solar. Enquanto os nossos relógios, na verdade, apresentam um horário que a gente convencionou para se aproximar desse horário real solar, que a gente chama de horário aparente do Sol. Fica legal a gente fazer uma reflexão. Por que existem dias mais curtos e dias mais longos? Como você já deve ter visto em algum livro, na televisão, algum lugar desse gênero, a Terra faz um movimento de rotação em torno do próprio eixo e ao mesmo tempo ela descreve um trajeto ali ao redor do Sol. Esse trajeto que ela traça ao redor do Sol é chamado de translação. Essa translação ela não descreve um círculo exato ao redor do Sol. Na realidade é em formato de uma elipse, ou seja, tem alguns pontos em que a Terra vai estar mais próxima ou mais distante do Sol. E isso tem total influência, somada à rotação da Terra, a mudança ali dos dias mais curtos e dias mais longos. É importante você considerar que a Terra, apesar de fazer rotação, ela está fazendo rotação em um determinado ângulo do seu eixo. Isso também influencia nessa mudança de horário e que acaba acontecendo nos nossos relógios, tá? Nos nossos relógios digitais, analógicos. Porém, o relógio solar ali, o nosso gnomo vai estar sempre representando o horário real que o Sol tem em relação à Terra. Essa é uma parte bem interessante de se fazer uma discussão e talvez um pouco mais aprofundada, tá? Como o nosso foco é mais discutir sobre o nosso experimento, né, e por que acontecem alguns fenômenos, não é o grande enfoque a gente adentrar muito profundamente nesse tema. Então, se tiver alguma curiosidade, eu recomendo dar uma pesquisada no próprio YouTube. Tem vários vídeos legais que explicam como funciona
essa mudança aí de dias mais longos e dias mais curtos, que a gente pode chamar de solstício, né? Tem o solstício de inverno e o solstício de verão, que são onde acontecem essas mudanças. Então fica aí a sugestão, talvez procurar no próprio Google e tal, é bem legal. Agora, com isso, vamos verificar o que mais a gente pode discutir aqui, beleza? Eu fico guardando para nós verificarmos os nossos próximos temas, beleza? Então até daqui a pouco. Agora a gente pretende ter discutido sobre algo que já está ali no nosso Gnomon. Você deve ter percebido que na imagem que eu propus para você imprimir e colar no Gnomon, ele tem 2 pontos cardeais marcados, leste e oeste. Você já percebeu que o Sol nasce e se põe sobre esses dois? Tenta verificar e discutir com a galera sobre qual ele nasce e sobre qual ele se põe. E também faz uma observação sobre os demais pontos cardeais. Você consegue identificar em que direção está cada ponto cardeal utilizando o seu Gnomon? Você consegue identificar sobre qual ponto cardeal está a menor sombra do seu Gnomon? Então tenta verificar, discute com o pessoal e a gente volta aqui para o vídeo logo em seguida, hein? Eu fico te esperando. Agora que você já fez a discussão com um grupo a respeito dos pontos cardeais em relação ao Gnomon, vamos consolidar a ideia. Bom, você deve ter percebido que o Sol nasce ao leste do Gnomon e se põe ao oeste. E a partir desses 2 pontos cardeais, é possível encontrar tanto o norte como o sul também. O sul tem uma coisa bem interessante que acontece. A sombra com menor comprimento pode ser observada apontando para o sul ali por volta do meio-dia. Beleza? E a partir disso, é possível a gente trazer outros temas também para discussão. Fica aqui um tempinho para você fazer uma pausa e discutir caso tenha surgido alguma nova ideia e depois voltar para cá, beleza? Então até já! Vamos falar sobre a história do Gnomon? Onde você acha que ele foi inventado? Para que você acha que ele era usado? E qual você acha que tenha sido a importância histórica do Gnomon? Caso você não tenha feito ainda essa discussão com o seu grupo, pausa rapidinho o vídeo, vai lá, fala o que você acha, escuta o que o pessoal acha também sobre esse tema e logo em seguida a gente volta para cá para verificar certinho, beleza? Então eu fico te esperando caso você não tenha feito isso ainda. Agora que você já fez a discussão, vamos ver ao certo algumas informações históricas que a gente tem a respeito do Gnomon. Sabe-se que o primeiro foi criado há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Porém, não se sabe ao certo se o primeiro foi criado no Egito ou na Babilônia. Porém, a gente tem ideia de que ele foi criado a partir da observação do comprimento da sombra dos corpos e da mudança de posição deles durante o dia. O primeiro Gnomon provavelmente foi criado com a intenção de medir a passagem do tempo, medir a passagem do dia em específico, que é o único ali em que se tem a iluminação do Sol. Mais tarde, o Gnomon foi aperfeiçoado e associado a outros instrumentos de localização, juntamente com a observação do céu noturno, e utilizado para explorações, navegações e conquistas de novos territórios. Hoje você consegue ver alguns Gnomons ainda em algumas praças, jardins e até mesmo clubes. Eles normalmente são usados como uma espécie de enfeite, mas saiba que você pode usar eles para ter ideia do horário. Eu digo ter ideia e não verificar o horário exato, porque como a gente discutiu lá atrás, em algumas épocas do ano a gente percebe que a posição do Sol em relação à Terra tem uma grande mudança e isso vai ocasionar uma grande diferença de horário também. Só que existem alguns fatores de correção que a gente pode aplicar nessas épocas para poder verificar um horário mais de acordo com o que a gente observa nos relógios analógicos e digitais. Caso a partir desse ponto a gente tenha ainda mais algum tema interessante para discutir, eu deixo em aberto aqui para que você e seu grupo façam a discussão que acharem necessários. Esses eram os temas principais que a gente queria abordar a respeito do Gnomon. Caso tenha alguma outra discussão, dá uma pausa no vídeo e depois a gente volta aqui para fazer algumas reflexões sobre o que a gente viu, beleza? Eu fico te esperando. Agora que aprendemos diversas coisas usando o Gnomon,
Está na hora de fazermos uma reflexão sobre o tema principal aqui da nossa aula, que é sobre o formato da Terra. Usando o que você aprendeu, o que você pode falar sobre o formato da Terra? Faça uma reunião com o seu grupo, discuta sobre esse tema, reflita bem, use tudo o que você aprendeu para argumentar sobre o seu ponto de vista. Beleza? Eu fico te esperando aqui para a gente fazer algumas considerações finais. Agora, só para consolidar as ideias da nossa reflexão, se a Terra fosse plana, como sugere a teoria Terra plana, é claro, existem diversas teorias diferentes sobre a Terra plana, mas de acordo com a maioria, se esse fosse o formato da Terra, durante todo o período com luz solar, a sombra que o nosso gnomo descreve teria exatamente o mesmo comprimento, mudando apenas de posição. A gente viu que não é isso que acontece, o comprimento da sombra muda durante o dia. De acordo com o que diz a maioria dessas teorias, o Sol se deslocaria no céu de forma retilínea, mudando apenas a posição da sombra, porque a distância do Sol e a Terra seria exatamente o mesmo durante todo o dia. O que eu sugiro, caso você tenha alguma dúvida quanto a isso ainda? Refaz o experimento, observa o comprimento da sombra, a posição dela, faz os cálculos de incidência, faz os cálculos considerando como se o Sol se deslocasse de forma retilínea e faz essa observação. Você vai notar que não é como o previsto ali pela Terra plana, que acontece com as nossas sombras, o comprimento delas tem diferença durante o dia todo. O que nos faz concluir que o formato da Terra é esférico e não plano. Agora, para finalizarmos as nossas ideias, eu sugiro a pesquisa sobre o geógrafo grego chamado Eratóstenes. Mas eu vou fazer um resumo aqui do que ele observou. Ele observou, com a ajuda de outra pessoa, dois corpos idênticos que estavam em cidades bem distantes. Ele viu que no mesmo horário do mesmo dia, as sombras descritas por esses objetos tinham comprimentos e posições diferentes. Isso porque o ângulo de incidência do Sol nesses objetos era diferente. Através disso, ele foi capaz de calcular a circunferência da Terra. Outra reflexão legal que fica aqui pra gente é pensar que em cidades diferentes, mesmo usando o mesmo gnomo, a gente vai observar horários a partir do Sol também diferentes. Mesmo que um relógio analógico ou um relógio digital apresente o mesmo horário nas duas cidades. É uma reflexão bem interessante. A seguir, o que eu peço que você faça? Responda as questões que eu vou propor, que é para a gente reforçar o que a gente aprendeu. Faça um resumo do que foi visto, tudo que você pôde aprender aqui nas nossas aulas, e também faça um breve comentário do que você achou da aula, como você acha que isso vai influenciar seu cotidiano, o que isso te agregou, tá? Se for possível, coloca aí nos comentários cada um dessas questões, ou pelo menos o que o resumo e o comentário, para a gente ter uma ideia e a gente poder melhorar essas aulas futuramente, beleza? Então segue aí as questões. Questão número 1. O gnomo, durante o ano, ele vai apresentar padrões diferentes de sombra para um mesmo horário. Por que isso acontece? Questão número 2. Observe o seu gnomo. Para que podemos usá-lo? E qual foi a importância histórica do seu uso? Questão número 3. Observe o seu gnomo em diferentes momentos do dia. O que você observa e por que isso aconteceu? Questão número 4. Observe o seu gnomo em 3 horários diferentes do dia, em que haja luz solar. E descubra o ângulo de incidência da luz nesses horários. Questão número 5. Pesquise na internet quais são os fatores de correção para o horário observado no gnomo que nós podemos usar durante o ano. Agora que nós finalizamos essa primeira etapa das nossas aulas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e também a oportunidade que foi dada para o nosso grupo pelo professor Lang. Fico muito feliz de ter conseguido concluir essas aulas e espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês façam também os comentários aí de quanto vocês gostaram, o que vocês acham que poderia ser melhorado.
e também de como o que você viu aqui vai fazer importância ali para sua vida, como você acha que isso vai fazer parte do seu dia a dia, beleza? Então, muito obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo e eu, prosseguindo com a linha de experimentos, o meu experimento vai tratar do Cruzeiro do Sul, a movimentação dele e a determinação do Polo Sul Celeste, que é um pouquinho diferente do Polo Sul Geográfico. Enfim, em se tratando de um experimento de observação celeste, é importante a gente já conhecer previamente as constelações, certo? E a constelação de Cruz, em específico, ela teve uma importância histórica fantástica, desde a sua primeira determinação, né, da primeira vez que ela foi catalogada, até os dias atuais. E sobre toda essa saga da constelação de Cruzeiro do Sul, a gente vai tratar um pouco dela nesse experimento e como o uso dessa constelação foi crucial para realização de uma medição em relação às orientações de sul, celeste e geográfico. Enfim, quanto a esse experimento, o que a gente vai precisar vai ser, para materiais, um guarda-chuva, que não vai ser danificado, então pode falar para os seus pais ficarem tranquilos. Uma folha de papel para que seja desenhada sobre ela a constelação de Cruzeiro do Sul, que você vai recortar, no caso só o papel. Fita crepe ou fita adesiva para que se fixe a constelação dentro do guarda-chuva. Caneta, né, para poder desenhar, no caso pode ser um lápis ou um marcador. Uma tesoura para poder recortar. Uma mesa para apoiar esse guarda-chuva, para facilitar a utilização e o manuseio, leitura da constelação, no que a gente vai tratar de espaço simulado de céu. E uma trena ou uma fita métrica para facilitar na medição de proporções dentro do guarda-chuva. Partindo para a montagem, a gente vai precisar abrir o guarda-chuva seco, né? Porque dá para fazer com ele molhado também, mas eu não recomendo. Eu acho que é mais fácil medir com ele seco, né? Mais fácil de manusear. Vai medir o tamanho da vareta maior do guarda-chuva, anota esse valor que ele vai ser muito importante. Depois de anotado, você vai pegar a folha de papel, vai desenhar a constelação de Cruzeiro do Sul nessa folha de papel na seguinte proporção. A haste maior, onde vai das estrelas alfa até a estrela gama, ela tem que ter praticamente 1/7 da medida da vareta do guarda-chuva para o experimento fazer sentido, ok? Então, depois de desenhado, a gente vai pegar, recortar a constelação dessa folha de papel e colar dentro do guarda-chuva aberto. De que jeito? A gente vai fazer de forma com que a estrela alfa, que vai estar esquematizada, fique mais ou menos na metade da vareta, né, o que seria linha média da vareta, e o braço maior da constelação de Cruzeiro do Sul apontando pro centro de rotação do guarda-chuva, pro meio do guarda-chuva, depois ele aberto. Essa etapa de montagem é crucial para poder entender o que está acontecendo e para poder entender qual vai ser o posicionamento da constelação de Cruzeiro do Sul no céu. Quando a gente olha para o céu e enxerga a esfera celeste, onde a gente vai encontrar ela e mais ou menos de que forma. Isso vai ser importante e vai ser uma questão que vai ser levantada logo em seguida. Em deixar uma imagem para facilitar o entendimento da montagem deste experimento, a gente parte para fins de explicação, de, no caso, como será o procedimento e o que a gente pretende fazer com o que temos, certo? Só lembrando que esse experimento, no caso de visualização do Cruzeiro do Sul e do que seria o Polo Sul Celeste, a gente está tratando primeiramente do asterismo. Como dito, é esperado que já exista um conhecimento prévio de astronomia, mas no caso de não existindo, está aqui a explicação. O asterismo, ele seria, no caso, de uma maneira bem simples, a imagem mais fácil de visualizar dentro de uma constelação. Imagina que a constelação é o terreno onde foi construída uma casa e o asterismo seria o que a gente chama de casa. Na constelação de Cruzeiro do Sul, a gente tem a cruz, certo? Que tem um bracinho maior aqui, um bracinho menor aqui, tem a intrometida, que é a estrela que não faz parte da cruz, mas está dentro da constelação, e essa cruz, no caso, compõe um asterismo, onde a gente tem alfa, beta, gama e delta, onde alfa está no ponto mais baixo, beta no braço mais longo, gama no topo e delta aqui sobra, né? Enfim,
intrometida, a gente vai ver ela um pouquinho para baixo da delta, né? Ela é um pouquinho apagadinha, mas dá para ver do lado da cruz. A gente também tem o que seria duas nebulosas, que são as vigias. A gente tem o Saco de Carvão, que é outra nebulosa que também compõe a constelação, mas o asterismo é o que a gente chama de cruz. Enfim, esse experimento ele vai servir para a gente se orientar para poder encontrar o Polo Sul celeste a partir dessa constelação. Ela vai ficar muito demarcada dentro do guarda-chuva? Vai. Ela fica tão demarcada assim no céu? Não, porque o céu é imenso. E ela é uma constelação de fato grande, mas não tão grande como seria, por exemplo, a constelação de Centauro, que está perto dela. A constelação de Escorpião, que a visualização aí já fica um pouco mais difícil. Mas ela de fato é notável. Pra gente que está aqui no Polo Sul, ela é bem fácil de visualizar. Inclusive isso entra como questão, hein? Mas enfim, uma vez montado o experimento, o que a gente vai buscar vai ser colocar o olho bem perto da haste do guarda-chuva de um modo que a gente consiga enxergar como se fosse o sul. E a gente vai ter a constelação ali bem demarcada na maneira que foi sugerida a montagem. Com o guarda-chuva apoiado em cima de uma mesa, a gente vai deixar ele como se ele estivesse secando, sabe? Você tomou aquela chuva e vai deixar o guarda-chuva aberto do lado de fora de casa, provavelmente, né? Para secar, a gente vai deixar ele mais ou menos dessa forma. E observar bem de pertinho para fins de notar algumas coisas. Também vai ser exemplificado logo em seguida, como a gente deve olhar. E a partir disso vão ser levantadas algumas questões. É esperado que você olhe isso no guarda-chuva e consiga visualizar isso também no céu durante a noite, uma vez que a constelação esteja fácil de visualizar, né? Porque o céu nublado também fica meio complicado. Mas, enfim, pausa aí, porque as questões vão ser levantadas e vão ser discutidas. Ou melhor, se você preferir, acompanhe comigo. Partindo para as questões. Uma questão que seria muito legal de levantar. O que é uma constelação circumpolar? Eu falei sobre Polo Sul, eu falei sobre encontrar o Polo Sul celeste, o Polo Sul geométrico. O que é uma constelação circumpolar? O Cruzeiro do Sul, ele é uma constelação circumpolar? O que essa palavra te remete? Circumpolar. Isso é uma questão muito legal de ser debatida. Outra questão. Você está observando ela dentro de um guarda-chuva. Se o guarda-chuva tem 8 varetas, quanto tempo aproximadamente corresponderia uma vareta? No caso, girar de uma vareta para outra. Quanto tempo passa? Se ele tem 8, quantas horas tem no dia? Onde está localizado o ponto cardial sul no experimento? No caso, o ponto cardial sul celeste, não o ponto cardial sul geométrico. A gente sempre aqui vai falar do ponto cardial sul celeste, uma vez que o ponto cardial sul geométrico é determinado por bússolas, que também pode ser debatido. É bem interessante que seja debatido entre vocês alunos, entre grupos, você e seu colega. É bem importante essa discussão também, porque é uma curiosidade bem relevante, né? Enfim, se o ponto cardial sul, se o Polo Sul, no caso, ponto cardial sul, Polo Sul celeste, ele corresponde ao centro do guarda-chuva, onde todas essas varetas que saem daquele ponto vão se encontrar. Porque se elas estão saindo daquele meinho ali do guarda-chuva, aonde elas vão se encontrar? O Cruzeiro do Sul, no caso, ele estaria apontando de fato para ela? Ele de fato aponta para o ponto cardial sul? Ou ele te orienta para o ponto cardial sul? E dentre essas perguntas, muitas outras que dá para levantar, por exemplo, para onde cada estrela estaria apontando em um determinado horário, em um determinado dia, se ele sempre vai ser visível no céu durante a noite, para o lugar onde você mora, no caso. Se em algum momento a vareta maior, no caso a haste maior do Cruzeiro do Sul, vai apontar diretamente para o ponto cardial sul, se em algum momento ela vai apontar diretamente para o ponto cardial norte, né? Sempre celeste, nunca geográfico. Essas questões que eu gostaria que vocês debatessem e trouxessem pra gente via escrita, como comentários nesse vídeo,
quiserem levantar mais questionamentos acerca desse tema, mais questões que vocês acham que poderia ser interessante, que fiquem livres para comentar nesse vídeo. E agora vamos partir um pouquinho para como é a história do Cruzeiro do Sul e a importância dela, né? Agora falando sobre um pouquinho da importância histórica da nossa constelação, como nós conhecemos e como conheceram ela. A constelação de Cruzeiro do Sul, a primeira vez que ela apareceu foi para os gregos, né, os primeiros a observarem, no caso, porque ela apareceu há muito tempo aí, né, então vamos falar que foram os primeiros a observar até onde sabemos. Ela apareceu, historicamente falando, em 400 depois de Cristo e ela podia ser observada no sul do Egito. Foi onde eles conseguiram observar. Passou-se um tempo, ela deixou de ser visível por um ponto que eu gostaria que vocês descobrissem. Mas é uma palavra que talvez remeta à precessão. Enfim, continuando com essa história, uma outra observação relatável da nossa constelação de Cruzeiro do Sul, que inclusive foi crucial para a história do nosso país em que estamos, foi quando, ao longe, num céu de cruzeiro, João Faras, que era o astrônomo que estava junto com Pedro Álvares Cabral, observou essa constelação e gostou de fazer esse relato à coroa portuguesa. Isso teve uma importância histórica muito grande também, que eu gostaria que ficasse a cargo de vocês discutir sobre por que ela teve essa importância histórica e onde ela veio aparecer devido a essa observação. Enfim, entre outras inúmeras vezes, ela também já descobertas relatos acerca da constelação de Cruz em registros de, enfim, culturas orientais, em registros de outros italianos que fizeram observações sobre a constelação de Cruz, muitas vezes confundindo a constelação de Cruz em relação à posição dela no céu, em relação às estrelas da constelação de Centauro, que ronda ela por 3 lados, enquanto Mosca está, no caso, sendo a sua última vizinhança. E houve muita confusão usando as estrelas dessas outras constelações, até onde ia a constelação de Cruz, até onde não ia, e por fim que 2 astrônomos, na época de 1598 e 1600, que foram Petrus Plancius e Jodocus Hondius, qualificaram certamente e registraram essas estrelas da maneira que nós conhecemos ela até hoje. E de uma maneira mais contemporânea, como dito, a constelação de Cruzeiro do Sul ela aparece por muitas vezes em muitas bandeiras que a gente pode observar, entre as bandeiras da Austrália, Nova Zelândia, das Ilhas de Fogo e na nossa própria bandeira do Brasil, né? Também aparece um dos brasões alternativos da camiseta do Cruzeiro, né? Que por acaso carrega o nome de Cruzeiro. E também, entre outros pontos, a gente pode listar que a nossa própria moeda por muito tempo chamou Cruzeiro, ou seja, para o Brasil, até no hino nacional, a gente tem muito relato, muitos pontos onde Cruzeiro, né, a Cruzeiro do Sul, influenciou e apareceu historicamente falando até hoje. Bem, o que é interessante se dizer? A curiosidade mais esperada em relação a essa aula é como a gente vai conseguir relacionar ela ao Polo Sul Celeste, caso vocês não tenham feito isso ainda, caso a discussão, né, que vocês deviam ter pausado para poder discutir e tentar fazer isso sozinho, não tenha sido feito, eis agora. Uma maneira muito fácil de poder observar o Polo Sul Celeste no céu, o que não de fato tem a ver com o experimento, mas é o que o experimento esquematiza, seria a partir de uma observação da constelação de Cruzeiro do Sul no céu. Você pega a haste maior, que vai de Alfa Crucis a Gama Crucis, né, estrela das pontas, e mede. Vamos supor que isso equivale ao seu dedo. Você vai medir 4 vezes e meia, partindo aqui da alfa, né, a estrela do pé da cruz. Você vai fazer 1, 2, 3, 4 e meio. Neste ponto para baixo é onde vai estar o nosso Polo Sul Celeste.
É assim que é feita a determinação do Polo Sul Celeste a partir da constelação de Cruzeiro do Sul. Claro, isso é uma das formas que a gente pode fazer isso. Uma outra que não é tão complicada assim lembra, alfa, beta, gama, delta e a intrometida. Se você pegar beta Crucis, partir para cá na constelação de Centauro, você vai ter alfa e beta Centauri. Se medida essa distância entre alfa e beta Centauri, você passar uma linha reta no meio dessas duas e uma linha reta entre alfa Crucis e gama Crucis, você vai chegar num ponto exatamente em cima do Polo Sul Celeste também. No caso, você precisa descer exatamente a distância entre Alpha Centauri e Beta Centauri para poder encontrar o Polo Sul Celeste. Duas formas que foram muito utilizadas historicamente falando e tiveram sua importância tanto historicamente quanto contemporaneamente. E por último, eis a nossa reflexão. Uma vez que a gente já conheceu tudo isso, já fizemos esse experimento, soubemos um pouco da história da constelação de Cruzeiro do Sul, entra aquele questionamento sobre o que isso de fato tem a ver com a Terra plana. Será que, uma vez que a constelação ela se deslocou na Terra, tanto verticalmente quanto horizontalmente, tanto longitudinal quanto latitudinal, não necessariamente tem relação com as palavras que eu falei anteriormente. Essa constelação, de fato, faria esse mesmo movimento em uma Terra plana? Isso seria possível em outras circunstâncias? O que isso influencia? Como isso prova? Como isso nega? Como vocês diriam isso? Como vocês explicariam isso, uma vez que vocês podem encontrar os pontos cardeais no céu, uma vez que vocês conseguem determinar latitudes e longitudes a partir de constelações? Como vocês explicariam isso e relacionariam com a Terra plana, estando contra ou estando a favor? Eu gostaria de saber isso de vocês, que vocês deixassem no comentário, que vocês mandassem pra gente como que isso poderia influenciar na Terra plana. Paulo, eu acho que é por causa disso, disso, disso e disso. Ótimo, eu gostaria de saber a opinião de vocês. E eu acho que vocês também gostariam de compartilhar a sua opinião de vocês com os amigos de vocês, porém, de forma amistosa, certo? Sem briga. Porque já existe muita briga acerca de muitos temas e esse não é um tema para ser brigado, é um tema para ser apreciado, assim como foi feito na história da astronomia. Mas, enfim, é isso. Eu agradeço por esse momento, agradeço por terem assistido até aqui. Deixa o joinha aí, se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu pela aula e até mais, gente.